E você aí, sabe a diferença entre cerâmica e porcelanato? E dando início aos vídeos aqui do canal, nós vamos falar aí sobre essas diferenças, vantagens e desvantagens entre a cerâmica e o porcelanato. Falando primeiramente com relação à sua matéria-prima, a composição desses materiais. A cerâmica ela é composta por 70% de argila, já o porcelanato ele é composto por 70% de material rochoso. Tá, mas o que isso significa? Isso significa que o porcelanato ele é mais impermeável. Enquanto a cerâmica ela absorve de 6 a 10% de água, o porcelanato só vai absorver ali entre 0,05% de água. Nossa, a diferença é bem grande mesmo. E tem mais, no processo de fabricação, a cerâmica ela chega ali a ser queimada no forno a 850 graus, já o porcelanato a 1250 graus, e isso confere muito mais resistência ao porcelanato. Essa alta temperatura ela também pode ser vista, inclusive, no formato das peças. Enquanto o porcelanato ele tem um formato assim mais retinho, tanto que a gente tem ali o porcelanato retificado, a cerâmica ela tem um formato abaulado. Isso também vai influenciar ali na junta de dilatação entre as peças, que é aquele rejunte, aquela massinha que fica entre uma peça e outra. Enquanto na cerâmica nós temos no mínimo 2 milímetros de junta de dilatação, no porcelanato a gente tem geralmente aí de 1 a 1,5 milímetro de rejunte. Podendo também existir inclusive porcelanatos com junta seca, que é aquele porcelanato que fica uma peça colada na outra sem precisar de separação entre essas duas. Nossa, assim fica muito mais elegante e moderno, né? Isso mesmo, é como se o piso ele estivesse em um único plano. Fora que com a cerâmica, quanto maior esse rejunte entre as peças, com o tempo acaba acumulando sujeira e aí fica mais perceptível esse rejunte escurecido, sujo. Uma outra diferença entre cerâmica e o porcelanato é o fundo das peças. Enquanto a cerâmica a gente olha um fundo bem avermelhado, já no porcelanato a gente vai olhar um mais clarinho. E isso é devido ao processo de fabricação deles dois, né? Da argila e do material rochoso. Outra diferença muito grande entre os dois é com relação à sua versatilidade. O que é que isso significa? Enquanto a cerâmica, a gente tem ali uma quantidade limitada de tamanhos de peças, geralmente a gente tem 10 por 10, 20 por 20, 30 por 30, mas vai chegar ali num tamanho maior, no máximo de 82, 80 por 80. Já o porcelanato, a gente tem grandes formatos, inclusive, a gente tem de 3,60 por 2,60, tem de 2,50 por 1,5 m. Então, tem esses tamanhos maiores. Inclusive, hoje em dia está sendo muito utilizado o porcelanato para fazer bancadas, tanto por esses grandes tamanhos, que assim não vão ter muitas emendas ou nenhuma emenda, e também por conta da sua impermeabilidade. Outro ponto importante sobre a versatilidade desses dois materiais é com relação à sua limitação de estampas. A cerâmica, a gente não tem ali tantas estampas, por exemplo, imitando um amadeirado, um marmorizado. Já o porcelanato, a quantidade de estampas são infinitas, né? A gente tem ali, inclusive imitando as texturas de um amadeirado, dos marmorizados, já mesmo se assemelhando muito ao material real. E isso acaba trazendo mais requinte, sofisticação para o porcelanato. As diferenças são muitas mesmo. Mas e com relação aos valores? Ah, os valores. Então vamos lá. Pegando um exemplo bem prático de uma peça ali no meio termo de 60 por 60. Uma peça nesse tamanho, hoje em dia no mercado, a gente encontra cerâmicas de 20, 35, 45 reais o metro quadrado. No porcelanato, claro que os preços são assim infinitos, mas numa peça de 60 por 60, dependendo aí da marca e também do modelo, da estampa que está nesse porcelanato, a gente consegue encontrar sim, ali em média de 45 reais o metro quadrado, mas com valores infinitos, só que claro, né? Fica ali no meio termo então de 85 reais o metro quadrado. Mas como a gente acaba encontrando sim no mercado ali na faixa de 40 e 45 reais também cerâmica e porcelanato, é bom dar aí uma pesquisada e tal e ver se isso cabe no seu bolso, no seu orçamento, já que o porcelanato ele tem inúmeras vantagens. E agora, a dica para as donas de casa, assim como eu também, é com relação à limpeza desses materiais. Gente, o porcelanato, ele é fácil de limpar, né? Geralmente é só ali um pano umedecido, às vezes um detergente e só.
Já a cerâmica, ela tem um trabalhinho a mais, né? Se a gente molhar a cerâmica, tem que enxugar logo em seguida. Ou então a limpeza tem que ser com vassoura e aí um pano molhado e tudo mais. Então, tem essa vantagem aí pro nosso querido porcelanato. Então é isso, pessoal. Trouxe aqui para vocês aí umas diferenças entre cerâmica e porcelanato para que possa ajudar quando vocês forem fazer a sua reforma ou a construção da sua casa ou do seu comércio, do seu negócio, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários aqui embaixo. Dicas também, se vocês quiserem algum tema específico, vocês podem deixar aqui, tá bom? Que eu vou estar sempre dando uma olhadinha, tá? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E se vocês gostarem, clica aqui no gostei. Até mais.